Vamos só, ainda dá começar para então, né? Tem as pessoas que calma. estão chegando, mas acho que dá pra gente começar, né, Cá? Isso mesmo, vamos nos apresentar aí. Bora lá então, gente. Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso tema do webinar Universidade Corporativa aí, da implementação ao sucesso. Eu já sou figurinha carimbada aqui, né? Eu acredito que muita gente que está aqui já me conheça, mas para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Então, meu nome é Elaine Cristina, eu sou consultora de soluções educacionais aqui da EAD Skill. Sou pedagoga de formação, tenho mestrado e doutorado também na área de educação e atuo nesse setor aí há quase 15 anos, trabalhando com educação corporativa, educação maker, graduação, pós-graduação, então já passei por muitas áreas aí. E hoje atuo aqui na EAD Skill, ajudando os nossos clientes, né, nessa parte aí de consultoria educacional, desenhando propostas que sejam relevantes, interessantes e que impactem de fato, né, as pessoas e os negócios. E agora que você já me conhece, eu vou pedir também para a Camila, né, que vai conduzir o webinar aqui comigo hoje, se apresentar. Mas antes disso, só queria lembrar, né, para quem está chegando agora, que a gente vai utilizar o chat padrão aqui do Zoom para a gente interagir com vocês. Então, durante o evento, podem enviar mensagem para a gente, podem enviar perguntas que a gente vai estar de olho. Tem os emojis também, né, as reações ali que vocês podem utilizar à vontade. Então, enquanto a Camila se apresenta, para você que ainda não colocou o seu nome, da onde você está falando, qual é a sua empresa, coloca aqui no chat para a gente se conectar com vocês também, tá bom? Camila, pode se apresentar para a gente? Com certeza, é isso aí, pessoal. Vai interagindo com a gente, tá? Não deixa a gente falando aqui sozinha, participem, tirem dúvidas, interajam. A gente adora um papo também, né, Elaine? Com certeza. E é isso aí, pessoal. Muito prazer. Bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu sou a Camila Silvieri, trabalho há mais de 10 anos já na área comercial, mas aqui na EAD Skill são 4 anos já na área de LMS, então eu sou consultora especialista nessa implementação de universidade corporativa. Já implementei o Next em mais de 85 clientes, né? E aí eu tô aqui hoje para ajudar vocês nesse tema, eu e a Elaine ajudar vocês nessa o como começar, né? A universidade corporativa do zero até o sucesso na implementação. E aí, gente, um ponto muito importante para vocês ficarem até o final do evento, porque vai ter uma promoção muito boa. Não vou dar spoiler, só quem ficar até o final vai saber, mas eu garanto que vai ser muito boa, tá? E vocês também podem, no final do evento, gente, vai ter um certificado para vocês que ficarem até o final. Vocês vão conseguir ali extrair esse certificado, compartilhar nas redes sociais, marcar a gente, né, Helene? Com certeza. Isso aí, a LinkedIn, né, gente gente? Coloquem lá interage. depois o certificado de vocês. O que que vocês acharam desse evento aí pra gente é bem importante também. É isso mesmo, a gente vai adorar compartilhar e comentar o certificado de vocês também. Certo? Gente, muito bem, para a gente começar o nosso evento, né, nosso webinar, a gente está falando aí de universidade corporativa. Então, a gente quer saber de quem está acompanhando a gente hoje aí, se a sua organização já possui uma universidade corporativa, só para a gente sentir um pouquinho do termômetro aqui, né? Então, tá na tela de vocês aí já a nossa primeira enquete. A sua empresa já possui uma universidade corporativa digital? Sim, nós já possuímos, já utilizamos, ou ainda não possuímos, ou estamos estruturando uma universidade corporativa digital. Então, às vezes, vocês ainda, né, vocês não têm ainda, mas já estão estruturando ou não possuem, ou vocês já possuem e já estão utilizando. Respondam rapidinho aí para a gente, um minutinho, para a gente saber o público aqui que está com a gente. Enquanto isso, estamos com a Juliana também, né? Ela falou que Também é de vai Santa Catarina e é mentora de T&D. de desenvolvimento, muito Que legal. legal, seja muito Bem-vinda, bem-vinda, Juliana. conterrânea. Da onde, Juliana? Você é de que cidade? Floripa, uhul! Gente, Ah, também estou em Floripa, tá? Capital catarinense, o Vale do Silício de tecnologia, estamos por aqui. que Sabem, charme. né? Acho que foi semana passada, semana retrasada, né? Que foi, Floripa foi declarado capital da tecnologia. Resultado da nossa enquete, então, Olha esse gente, resultado, Elaine. 72% aqui do nosso público já possui universidade corporativa, que bacana. Doze por Caramba. cento ainda não possui e 16% estão estruturando. Então, olha que bacana. Se a gente juntar aí, né, quem está estruturando com quem ainda não possui, a gente chega aí a 28%, né?
Então, que está aí, ainda não possui, provavelmente tem um desejo no coração, está aqui nesse webinar para conseguir entender como que você pode implementar e chegar ao sucesso. E quem já tem, né? A gente sabe que a universidade corporativa é algo muito vivo, a gente precisa estar sempre nutrindo. Então, acredito que esse webinar vai atender a todos vocês aí, quem já possui, quem não possui e quem está estruturando. Muito bom, gente. Obrigada A gente pela vai dar uma participação segurança de para o vocês. pessoal que está implementando ainda, né? A gente vai trazer aqui vários insights legais. E no final, como eu falei, vai ter uma surpresinha legal para quem está implementando. Ansiosos por essa surpresa. Gente, vamos lá. Para a gente começar, né? Para a gente ficar na mesma página aí. Afinal, o que é uma universidade corporativa? A gente sabe que tem alguns termos aí, principalmente no mundo business, né? Que todo mundo começa a utilizar e às vezes tem um esvaziamento de significado, de sentido, e a gente de fato não sabe bem o que é, e aí a gente acha, né? Que só eu ter lá um LMS e colocar algum curso lá dentro, eu já tenho a minha universidade corporativa. Será? Vamos refletir um pouquinho aqui comigo. Então, quero começar falando, né, sobre essa universidade corporativa para ter certeza que a gente vai estar aí na mesma página, com o mesmo entendimento do que a gente está falando, tá? O que a gente considera, então, uma universidade corporativa. Escreva no chat aí pra gente, né, para vocês participarem com a gente. E, na sua opinião, o que é uma universidade corporativa? Já dei um spoiler aqui, né, mas coloca aí, assim, na minha opinião, universidade corporativa é o quê? Coloquem aí pra gente entender a percepção de vocês também. Não tem resposta certa e errada, tá, gente? Coloquem ali. De fato, né, como eu estava falando, a universidade corporativa ela não pode ser resumida, né, em ter lá um LMS e ter cursos disponíveis, né? Então, a gente tem que entender esse nome para a gente não ter esse esvaziamento. E aí, universidade, o termo universidade, ele vem de fato da academia, né? Ele vem de fato aí da universidade, né, acadêmica que a gente fala. E universidade, a gente sabe que engloba aí, né, ensino, pesquisa e extensão. A Vitória até colocou aqui, deixa eu só colocar aqui, né, é o coração da empresa, tanto interno quanto externo, para aprendizagem de muitos assuntos e departamentos. A Legal. Bianca, na minha percepção, a universidade corporativa inclui uma cultura de aprendizagem e desenvolvimento. Muito bem, gente. É um pouco de tudo isso, né? Legal, obrigada pela participação, meninas. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a minha formação também, né? Eu, como eu falei para vocês, eu tenho, né, eu sou pedagoga, tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Então, eu tive contato, né, a minha graduação eu fiz no Instituto Superior e o mestrado e doutorado na universidade, né? Então, eu aprendi muito desse universo, assim, da diferenciação entre faculdade e universidade. Então, às vezes, não está muito claro para a gente, mas a gente se apropria desse título para usar aqui no mundo business. Então, acho que é legal a gente resgatar um pouquinho, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o meu curso superior, como eu falei, né, eu estudei no Instituto Superior, e esse Instituto Superior, ele estava querendo crescer, e ele queria se tornar uma universidade. E para isso, o Instituto Superior Tupi, né, quem conhece aí em Joinville, na época era esse nome, eles tinham só cursos de engenharia e de exatas. E para se tornar uma universidade, você precisa ter mais áreas do conhecimento. Por exemplo, para eu ampliar para áreas de saúde, eu preciso primeiro ter áreas de ciências humanas, áreas de educação. Então, o meu curso de pedagogia foi a primeira turma desse instituto. Eles estavam abrindo a nossa turma justamente porque eles queriam ampliar em outras áreas de conhecimento e eles precisavam, pelo um regimento do MEC, né, ter pelo menos um curso aí na área de educação, e eles abriram o curso de pedagogia. Então, a gente teve muito privilégio, né, por ser a primeira turma, com professores doutores, mestres, para de fato ter uma boa nota, né, no ENAD, que era a avaliação do ensino superior, para esse instituto conseguir ter a nota suficiente para crescer e ampliar aí em outras áreas. Então, eu comecei a perceber a diferença, né, que existia aí entre faculdade, instituto e universidade. Então, falando um pouquinho aí até historicamente, né, desses termos. A faculdade, ela está relacionada a essa formação intelectual, né, antigamente chamada aí de artes liberais, né, teve origem lá na Idade Média, com teologia, direito, medicina, e surgiu após uma bula papal do Gregório IX, né, do Papa Gregório IX, e estava voltada muito para o ensino teórico. Então, gravem isso, né, faculdade estava voltada aí para o ensino teórico. A escola, que se chamava antigamente, né, nessa questão histórica que eu estou resgatando com vocês, ela vai se originar do ensino técnico. Então, ela está voltada, escolas técnicas, né? Está voltada para as disciplinas práticas. Então, a gente tem aí, né, escolas politécnicas, ensino superior de agricultura, surgiram, então, para atender
essas formações mais aplicadas, né? Escola de enfermagem, né? De fato ali um ensino mais técnico, mais voltado para a prática. Então, faculdade, o ensino mais teórico, as escolas, né? Escolas técnicas aí voltadas mais para a prática. E a gente tinha os institutos, que são mais recentes aí na história, né? E geralmente eles têm aí laboratórios ou grupos de professores com foco em estudos avançados em alguma área. Então a gente tem, né, o Instituto de Pesquisa Tecnológica, né? A gente tem institutos específicos aí de diversas áreas. E a universidade, que é o nosso tema principal, né? A universidade, ela é de fato definida como uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, e é como se ela tivesse aí dentro dela as faculdades, as escolas e os institutos. Então a gente vê na universidade, né, quem estudou numa universidade sabe que existe até escola de aplicação, né? Então quem estuda lá na universidade tem uma escola mesmo de ensino fundamental para aplicação de todas as coisas que são feitas lá na universidade. Então, ela promove essa formação profissional e científica em diversas áreas do conhecimento. Se você estuda numa universidade, significa que esse lugar que você estuda, ele abrange aí, né, ciências exatas, humanas, agronômicas, enfim, né, área médica, né, área de saúde, em todas as áreas. Então, ela tem essa origem do termo latino universitas, e ela significa totalidade ou corporação, que remonta, então, essa questão da Idade Média, né, onde os grupos de estudantes aí, eles formavam associações. Então, a universidade, ela sistematizou os estudos de 4 faculdades da época, né? Que era teologia, direito, medicina e filosofia, que as originaram todas as outras áreas e cursos depois. E ao longo do tempo incorporou então diversas áreas do saber. Hoje as universidades elas integram, né, tanto o ensino técnico quanto o acadêmico. Abrangem aí todas as áreas de conhecimento, sendo responsáveis pela disseminação científica também entre os pares. Então, a gente já falou, né? Ciências sociais aplicadas, engenharias, tecnologias, ciências agrárias, ambientais, tudo isso está dentro da universidade. E eu estou falando tudo isso para vocês, para a gente ter uma dimensão de o que é uma universidade. Porque senão a gente reduz, como a gente falou, né? Então, se isso é uma universidade, como que é isso no mundo business? A gente já vai falar. Então, para a universidade, né, para que ela receba o título de universidade, ela precisa cumprir alguns critérios, que eu já falei ali do MEC, né? Tem que se destacar em algumas questões, tem que ter 1/3 do seu corpo docente com professores doutores, mais 1/3 de regime dedicado, então são professores que têm dedicação integral para a universidade, para eles poderem fazer, né, ensino, pesquisa e extensão, eles não podem trabalhar em outro lugar. E a pesquisa científica, né? Então, universidade é onde não tem só graduação ou pós-graduação. Você tem a pós-graduação estrito sensu, que é os cursos de mestrado e doutorado também, né? Então, essa são a diferença aí entre faculdade, escola, instituto e universidade. E aí, vamos falar um pouquinho então, né, da universidade corporativa. Vocês sabem aí quando surgiu, onde surgiu a primeira universidade corporativa? Quero ver quem chega mais perto aí. Digita um ano aí na sua Hum, cabeça. Ou um ano e um lugar, né? Vamos ver quem tá bom Vamos hoje de ver chute e hoje de quem tá bom de conhecimento. chute. Ano Cadê a 2000. dica? Cadê a dica? Ano 2000, a Fábia Olha, colocou. eu não tava perto de nascer, gente. Tava bem longe. 2005. Aí você é muito baby, Camila, por favor. Olha, uma dica. Ah, até você tava bem longe. Ó, já querem saber quantos anos a Camila tem, tá Olha vendo? lá. Essa é boa, você já tá querendo cavucar. Olha, eu tenho Ó, vinte acho que foi o e cinco. McDonald's em Olha, 1998. Legal. bom, bom Vou palpite. dizer que vocês estão um pouquinho frio, gente. É, É, um pouquinho mais para trás ainda. pouquinho, Meg. Pouquinho, só um pouquinho. 1980, o Cleiton 1980. colocou. Vamos lá, então vamos Tá falar, né? esquentando, tá esquentando. 84, 90. A gente tem essa percepção, né, de universidade corporativa, claro, com o advento da tecnologia, que com certeza os nossos amigos eles estão super certos, né, a partir das décadas de 80, 90, ano 2000, então, isso começou aí muito forte. Mas a gente fala de universidade corporativa de uma forma geral, tá, gente? A gente vai falar daqui a pouquinho também sobre a universidade corporativa digital, mas a gente está falando de universidade corporativa de uma forma geral. Porque a universidade tem hoje, né? Tem a universidade aí até as universidades federais, os cursos à distância, EAD, e os cursos presenciais. Então, a universidade corporativa são os dois formatos, tanto presencial quanto digital.
E aí, vou mostrar para vocês, então, lá, ó, 1986, estão colocando aqui. Vocês passaram longe, tá, gente? De acordo com estudos, em 1927, ó, a Gisele agora Meu Deus, colocou mil 1902. novecentos e vinte e E sete. 27, a empresa General Motors criou um programa de treinamento e desenvolvimento para os seus colaboradores. Esse programa ele foi implementado, eles tiveram um bom retorno, eles mantiveram e aprimoraram esse programa, né, de educação corporativa. E esse tipo de educação não tinha esse nome, educação corporativa, na época, né? Mas a primeira universidade corporativa, ela vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial, em meados do ano de 1950, e ela foi inaugurada nos Estados Unidos pela empresa General Electric, que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Onde eles verificaram, né, a necessidade, então, de uma maior qualificação, tanto para os líderes quanto para os colaboradores. Então, a primeira universidade corporativa foi criada, né, que tem registro na história, né, foi criada aí nos Estados Unidos em 1956. Então, ali, a partir de Caramba. 27, a gente já tinha alguns movimentos, alguns programas que ainda não tinham um nome, né? E então, depois da Segunda Guerra Mundial, a General Electric, de fato, foi pioneira nisso, e ela foi estabelecida como uma iniciativa da empresa para capacitar e desenvolver os seus funcionários de maneira mais contínua, alinhando, então, o treinamento à estratégia dos negócios e à inovação tecnológica. Parece que a gente está falando do mundo de hoje, né? Mas isso é 1956. Então, Caramba. a General Electric, ela fundou a Crotonville Management Development Institute. Ou seja, é esse carinha que vocês estão vendo na imagem aí, de fato, uma universidade física, um local, né, localizada lá em Crotonville, em Nova York, com o objetivo de formar líderes e aprimorar as habilidades dos seus colaboradores. Esse modelo ele foi muito inovador, né, em relação à educação corporativa. Ele inspirou diversas outras empresas ao redor do mundo a criar as próprias universidades corporativas também, visando aí atender as necessidades específicas de qualificação e desenvolvimento das suas equipes, claro, alinhado com os objetivos organizacionais. Então, esse conceito, ele foi um marco bem importante para a gente, né, aqui de TID, promovendo, então, a integração entre a educação formal e também as demandas práticas do mundo, né, do mercado corporativo. Eu separei um videozinho aqui para vocês. O ruim dele, gente, é que eu não consegui encontrá-lo com legenda em português ou em português. Mas só para vocês terem uma ideia e olharem assim o local, esse vídeo ele vai falar um pouquinho, né, sobre o futuro da liderança e da aprendizagem. E esse instituto, né, que é a primeira universidade corporativa e que se tem registro, ele ainda funciona. Então esse vídeo é bem interessante. Depois eu posso até colocar aqui no chat para vocês o link. Aí vocês podem usar alguma IA e traduzi-lo ou colocar a legenda se vocês quiserem. Vou só Traduz compartilhar pra aqui. gente, Elaine. Usa Vou francês, traduzir. né, para nós. Me digam se tá com som aí. Vocês estão vendo já a minha tela, né? Já, tá com som. Bem baixinho, mas tá. Aqui eles falam, né? Para você ser, né? Tipo, você liderar, né? A indústria digital no mundo, né? Ser uma companhia que lidera essa indústria digital requer investimento, certo? Em negócios, tecnologia e aprendizagem. E aí ele fala, né, o que que o líder precisa fazer todo dia? Ele precisa aprender todo dia. E aí aqui vai ter, né, vários líderes e colaboradores falando um pouquinho da universidade corporativa, né, que eles têm lá na General Electric desde 1956. E aí falando um pouquinho da experiência deles. Aqui tem até algumas imagens de team buildings que eles já fizeram com as equipes, os resultados que eles tiveram. Então é bem bacana. Depois aí eu compartilho o link com vocês, vocês conseguem ver o vídeo na íntegra. Deixa eu até já colocar no chat aqui para você. Legal, né? Nem imaginava que em 1956
antes, né? E foi crescendo, né? E até hoje eles ainda têm, isso que chama atenção, assim, né? Exato. Que realmente da implementação ao sucesso, né? É um caminho grande, né? Não é assim a gente colocar lá alguns cursos e pronto, tem uma universidade corporativa. É algo muito orgânico que a gente vai desenvolvendo aí com o tempo. Então, o vídeo ele destaca de fato, né? Esse ambiente de trabalho colaborativo, inovador dentro da empresa, tendo foco ali no caso da General Electric no desenvolvimento de tecnologias voltadas para o setor deles lá, né? É interessante porque se você for assistir assim, o vídeo completo, eles vão falando, né, que o profissional hoje que se forma, hoje não, sempre, né? Ele não vem pronto para o mercado, né? Ele tem os conhecimentos básicos, claro, na área que ele se formou, mas a empresa de fato é que dá aquele treinamento, dá o desenvolvimento profissional para ele executar a atividade do dia a dia dele. Então a gente forma profissionais, né? A gente que está aqui, área de TI&D, vocês sabem que é assim. A gente entra na empresa, né? Os colaboradores entram na empresa e eles são formados por nós. Então, além de nós sermos business, nós somos formadores de pessoas, né? Nós somos desenvolvedores de pessoas. Então, a empresa ela busca aí, através de treinamento e desenvolvimento, né, melhorar a eficiência dela também. E aí, falando um pouquinho de Brasil, então, né, no Brasil, vocês estavam super certos, a partir da década de 90, né, que se popularizou aí essa questão de universidades corporativas. Já na década de 95, né, ela foi adotada aí por essa metodologia, né, de ter uma universidade corporativa por grandes empresas. Então, a gente tem aí, se destacam nessa década, a Coca-Cola e a Petrobras. E com vistas, né, para um departamento aí de treinamento, então no RH ali começou a ter de fato um departamento que cuidasse disso, para trabalhar a qualificação profissional dos colaboradores. E é importante a gente falar que o objetivo, né, inicial, sempre aí, de departamento de treinamento, de criar uma universidade corporativa, era de fato complementar, então, essa formação acadêmica que eu falei anteriormente, porque os profissionais, né, não vinham aí 100% prontos, e aí a ideia, né, da empresa é sempre aumentar a produtividade, o interesse dos colaboradores e impulsionar, de fato, a competitividade das empresas no mercado. A gente vê que quanto mais capacitados os profissionais daquela empresa são, mais competitiva é aquela empresa perante até os concorrentes, né? Então a gente viu uma grande virada de chave no mundo também, no pré e pós a pandemia, né? Então, a partir de 90 ali começa, né, a internet, a questão digital, e aí a gente vê uma grande virada de chave se a gente for falar de universidade corporativa digital pós-pandemia. Então, todo mundo deu uma acelerada, né, que já estava com esses planos aí no coração, acabou dando uma acelerada pela condição que se tinha, e a gente vê, então, as universidades corporativas digitais ganhando peso aí, e até quem estava planejando, né, implementar acabou acelerando esse processo de fato. E aí, para a gente finalizar essa primeira parte falando sobre universidade corporativa, queria trazer para vocês, então, como que se concretizou a universidade corporativa, né? As primeiras empresas, então, a adotarem esse modo de educação, eles alinharam, então, a qualificação dos colaboradores com os objetivos da empresa, e é algo que a gente busca fazer hoje, né? Então, o propósito continua sendo o mesmo, gira em torno desse treinamento interno, né? E a empresa assume, então, esse papel de desenvolvimento desse colaborador, tanto profissional quanto pessoal e intelectualmente. Então, isso é bem interessante, que é algo que a gente percorre ainda atualmente. E aí, a maneira de construir o conhecimento, de divulgar essa educação, ela também vai otimizar as rotinas da empresa, né, de forma consciente. E dessa forma, as rotinas ficam mais alinhadas com as necessidades da empresa e tornam os processos mais simples e coerentes. Então, a gente identifica as necessidades de treinamento e a gente acaba atuando pontualmente. E aí, a Universidade Corporativa Digital tem uma grande vantagem, né? Porque se a gente quer alinhar essa cultura de aprendizagem, né? Que até uma das pessoas que estavam participando com a gente que falou que entende universidade corporativa como cultura de aprendizagem, eu super concordo, porque é algo que vai crescendo, né? E vai sendo nutrido, a gente precisa de fato ter essa universidade corporativa forte, né, de forma digital, porque aí o colaborador consegue otimizar isso na rotina dele. Ele pode acessar quando ele tiver tempo, quando ele quiser, ele se organiza, a gente dá empoderamento e autonomia para esse adulto colaborador aí também, né? Então, acho que é um grande fato aí que a concretização dessas universidades corporativas em todos os formatos que a gente tem hoje, né? A gente ainda vê
centros de treinamentos em grandes empresas, né? Salas com computadores, inclusive empresas que têm universidade corporativa digital, mas os colaboradores acessam dentro da própria empresa, às vezes no centro de treinamento, isso é muito legal. E aí tem oportunidades, né? De treinamento presencial, de treinamento híbridos e de treinamentos aí 100% digitais também. Puxa, acho que eu falei demais, Camila. Imagina, Elaine, foi muito obrigada por toda essa introdução e por trazer esse histórico que é tão importante, né? E já pensando no próximo tema, gente, eu vou lançar uma enquete aqui para vocês irem respondendo, ok? Então, a enquete aqui para vocês, vai por aqui na tela, Jonas? A enquete aqui para vocês é o seguinte, gente. Na sua visão, qual é o maior obstáculo atualmente na implementação de uma universidade corporativa digital? Então tem aí, né? Escolha, gente, é o maior obstáculo, tá? Ou é escolha da plataforma de aprendizagem, desenvolvimento de conteúdo, dificuldade de engajar os colaboradores, resistência à mudança, integração com outros sistemas e recursos financeiros. Dá vontade de dar um check em todos? Dá Mas vontade. dá vontade. Mas escolham aí para vocês qual é o maior obstáculo dentre essas opções, que depois eu vou voltar para a gente colher o resultado, o conteúdo que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E agora que a gente já entendeu, gente, o que que é uma universidade corporativa, né? Tanto presencial quanto digital, e como que ela evoluiu ao longo do tempo, eu quero trazer aqui para vocês uma parte prática. Por que investir nisso, então? Né? Será que vale a pena? Então, eu vou mostrar de uma forma bem clara os benefícios e, ao final, vocês vão entender por que que esse é um caminho muito estratégico para qualquer empresa. Então, o primeiro ponto muito bom, que é o quê? Flexibilidade e acessibilidade, né? Então, gente, falar sobre algo que todo mundo hoje aqui valoriza, flexibilidade. No mundo hoje, a gente sabe que ninguém mais quer estar preso a horário fixo, né? Um local específico para aprender. E com uma universidade corporativa digital, os colaboradores podem acessar os treinamentos no momento que for mais conveniente, igual a Elaine falou, né? Em qualquer lugar. Se está no escritório, se está em casa, até no metrô, né? Enfim, o aprendizado continua no ritmo de cada um. Então, isso melhora muito a adesão desses programas de capacitação, tá? Ponto 2, redução de custos a longo prazo. Então, quanto eu ouço, né? Camila, mas é um custo muito alto, eu não tenho budget para isso, né? Mas a gente tem que pôr lá na pontinha do lápis, né? O ponto que todo gestor quer saber, o custo. À primeira vista, gente, parece que implementar essa universidade corporativa é caro, né? A gente sabe. Mas pensa no seguinte, com esses treinamentos tradicionais que a gente faz, vocês têm que gastar toda vez que tem uma nova demanda, né? Então, precisa de instrutor, deslocamento, espaço físico. É um custo que não acaba. Toda vez que precisa, você tem lá e tem que investir. Com uma plataforma digital, gente, você faz esse investimento inicial, mas depois está sempre lá disponível, atualizado, né? Ou é acessível para todos os colaboradores, sem precisar ter gasto toda vez. Uma economia, gente, a longo prazo, se você pôr na ponta do lápis, é gigantesca. Então, né, a gente sabe que tem reciclagem, então você tem que gastar todos os anos com aquele colaborador, né? E aí entra gente nova e aquele lá que já fez saiu e a gente tem que pagar para o novo. Então, é sempre um ciclo. E quando a gente tem uma universidade corporativa, a gente vai ter um investimento inicial para desenvolver, né, um tempo, mas depois vai estar sempre lá disponível, de fácil acesso e sempre atualizado. Que daí entra no terceiro ponto, que é muito importante hoje para as empresas, que é retenção de talentos e crescimento interno, né? Então, a gente sabe que hoje a dificuldade interna, né, das empresas é reter os talentos, reter as pessoas. E a gente sabe que hoje, né, tem as pesquisas que falam que a maioria das demissões, mais de 80% das demissões são por soft skills, gente, né? São por, de fato, relacionamento, que são pontos muito importantes que a gente pode trabalhar no digital também, né? Trazer não só o técnico, mas trazer também as soft skills, a inteligência emocional, a comunicação, a liderança, né? Então, uma questão muito importante é essa retenção de talentos. E quando a empresa investe nesse desenvolvimento contínuo dos colaboradores, não está só treinando o time para melhorar a performance no dia a dia, mas também está mostrando que valoriza o crescimento desse profissional, né? De cada um
dos profissionais dentro da empresa. E isso ajuda a manter os melhores talentos dentro da empresa e os seus colaboradores também crescem internamente, né? Aprendendo novas habilidades, preparando, né, para assumir novas responsabilidades, então desenvolver uma trilha de carreira, para a gente poder depois, né, poder dar novas responsabilidades e atributos para eles. Então, a universidade corporativa funciona realmente como uma ferramenta de crescimento profissional e retenção de talentos. Tá? E o quarto e último ponto que eu trouxe aqui para vocês, que a gente não pode esquecer, que é algo muito importante, é o alinhamento com os objetivos do negócio, gente. Então, com uma universidade digital, você pode direcionar todos os treinamentos para o que realmente importa para a sua empresa, né? Se a meta é aumentar a eficiência operacional, você cria aquelas trilhas focadas, né? Então, trilha sobre isso, trilha do comercial, trilha interna. E aí, se a prioridade é melhorar o atendimento ao cliente, por exemplo, os conteúdos podem ser voltados para essa área. E assim o aprendizado vai estar diretamente ligado com as metas estratégicas, as dores principais que vocês conseguem coletar aí na empresa e torna tudo mais eficiente. Então, resumindo, investir numa universidade corporativa traz muitos benefícios, né, gente? Flexibilidade, economia, retenção de talento, alinhamento estratégico. Eu brinco que é como plantar uma árvorezinha, né? Ela vai continuar dando frutos por muito tempo. E diferente dos treinamentos pontuais e presenciais, você constrói essa estrutura de aprendizado contínuo, sempre disponível para os colaboradores. E aí, gente, vale a pena? O que vocês acharam? Me contem aqui no comentário, quero saber a opinião de vocês também sobre isso, né? Não adianta só eu achar, eu quero saber o que vocês acharam também, certo? E aí, chegou a hora da gente falar também sobre uma parte muito essencial, que é a tecnologia. E quando eu falo de tecnologia, gente, eu estou falando sobre a escolha da plataforma que vai sustentar tudo isso, né? Não vou falar nada técnico, complicado, vou trazer aqui da maneira mais lúdica para vocês. Quero descomplicar e mostrar como escolher a melhor plataforma para o seu cenário, para a sua empresa. Então, eu recebo muitas dúvidas, né? Tipo, nossa, tem tanto fornecedor no mercado, não sei como escolher o ideal, né? Nossa, eu não sei a diferença entre LXP e LMS, eu estou pedindo um LXP, mas eu nem sei de verdade o que que é isso, e aí é o que o mercado está falando, e não, eu acho que é um LMS. Então, gente, é muito importante, eu sempre falo, estuda internamente a sua empresa, a sua necessidade, lista do que você está precisando. Preciso desenvolver meus colaboradores nisso, fiz um LNT ali, é isso que eu preciso treinar, eu preciso criar uma estrutura de aprendizagem para eles, porque eu quero que todo mundo aprenda do mesmo jeito. Então, eu vou trazer aqui para vocês da escolha da plataforma ideal, LMS ou LXP. Quando a gente pensa, né, em universidade corporativa digital, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é qual plataforma usar. E aí aqui eu tenho duas opções principais. LMS, gente, é o Sistema de Gestão de Aprendizado. E LXP é uma plataforma de experiência de aprendizagem. Então, qual que é a diferença? Vou simplificar. O LMS, gente, ele é mais estruturado. O que que vai acontecer? Você vai organizar os cursos, acompanhar quem fez o quê, a entrega bem controlada. É ideal quando você tem que ter trilhas de aprendizagem definidas e quer garantir que todo mundo siga o mesmo caminho, né? Então, pô, eu quero fazer ali uma trilha comercial, mas eu quero que todo mundo passe por essa trilha nessa sequência, desse jeito, e aprenda essas informações. E eu preciso ter o controle de quem não fez, né? Tudo detalhado. E agora, o LXP, ele é mais flexível, gente. É como se fosse um Netflix da educação, né? Então, ele sugere conteúdos baseados no que o colaborador quer aprender. É uma experiência mesmo mais personalizada, né? Então, ele vê o que o colaborador mais quer fazer, o que ele mais vê, e vai recomendando o conteúdo. Não tem aquela estrutura pré-fixada, aquele direcionamento do que ele tem que fazer, tá? Então, gente, e aí, né? Qual escolher? LXP, LMS? Depende, gente. Eu achei que todo mundo odeia essa resposta, né? Depende. Todo mundo quer uma resposta pronta, né? Ah, escolhe esse. Mas depende. Depende do seu objetivo, depende da sua empresa, depende da sua necessidade. Se a sua empresa quer controlar bem o que todos estão aprendendo, o LMS é uma boa escolha. Se a ideia é da liberdade, personalização para o seu colaborador, o LXP faz mais sentido. Então, no fim das contas, o importante vai ser você entender o que a empresa precisa e o que vai engajar mais os seus colaboradores, tá?
Outro ponto, né, para a gente ajudar bastante nessa escolha de plataforma, tem alguns pontos principais, que um deles é a integração com os sistemas existentes, né? É super importante essa integração com os sistemas que vocês já utilizam, porque pensa assim, né? Se você tem um sistema de RH que já controla ali as horas trabalhadas, o desempenho dos colaboradores, ou um CRM de vendas, faz sentido conectar com a aprendizagem dos seus colaboradores? Então, por exemplo, né? Ah, Camila, eu tenho lá meu sistema de RH, já cadastro todas as admissões, as demissões. Por que não integrar isso e deixar tudo automatizado, um processo de inscrição dos funcionários, né? Torna o dia a dia muito mais simples, gente. Não tem que ficar pegando lista, trazendo lista, subindo, fazendo manual. Então, torna muito mais simples e rápido para você fazer isso manualmente, automatizadamente, né? E escolher uma plataforma que se conecta com a sua empresa já torna tudo isso mais integrado e fácil de gerenciar, sem precisar ficar em sistemas toda hora, separados, né? Vai em um, vai no outro. Então a gente automatiza a vida, simplificar, né, gente? É o que a gente quer, tornar o dia a dia mais fácil, né? Terceiro ponto, as considerações sobre mobilidade e acessibilidade. Eu já falei isso anteriormente, né? Mas ninguém mais quer ficar preso, gente, a um computador para aprender. E hoje em dia tudo tem que ser acessível, seja no celular, no tablet, no desktop. E é aqui que entra a importância de vocês terem uma plataforma intuitiva e responsiva. Significa que o colaborador pode acessar o conteúdo de qualquer lugar, que ela se adapta automaticamente aí a qualquer dispositivo que ele vai estar utilizando, né? Se a experiência for complicada, difícil de usar, a adesão cai, gente, né? A gente já sabe que é difícil engajar, né? Daí se acessar e for difícil de usar, difícil de conseguir, pronto, né? Já cai esse engajamento, já cai essa adesão, já cai tudo. Então, escolher uma plataforma, certifique-se, gente, que ela de fato é fácil de navegar, funciona em todos os dispositivos, né? E que ela é simples e interativa. Então, resumindo, gente, por trás de uma universidade corporativa precisa ser escolhida aí com base nos objetivos da sua empresa, tá? Então, cada empresa tem uma necessidade específica. Se você quer mais controle, o LMS pode ser a melhor opção. Se você quer mais liberdade, o LXP é o caminho. E não esquece de verificar a integração de sistemas, né? No fim das contas, a tecnologia, gente, ela precisa facilitar e não complicar mais o aprendizado. Certo? Vamos ver então o resultado das enquetes, gente. Tô ansiosa para saber aqui o que que vocês escolheram, o que que é mais difícil para vocês. Uau! 45%, Elaine! Dificuldade de engajar os colaboradores. Tá vendo, gente? Eu falei para vocês. Já falei. É difícil, né? Então, quanto mais a gente puder simplificar e tornar a experiência desse colaborador uma experiência interativa, intuitiva, de fácil acesso, a gente já garante uma boa porcentagem aí na retenção do engajamento também, né? Olha lá, Elaine. 14% desenvolvimento de conteúdo e 18% recursos financeiros, né? Ficaram nos nossos top 3 aí, né? Nossos De... top 3. Tem o 12% ali, integração com outros sistemas também, né? Mas os top 3 ficaram. Mas essa dificuldade de engajar foi alta, hein? O que que você achou? Conta pra gente. Interessante, né? Eu acho interessante que essa questão de dificuldade de engajar os colaboradores, né? Relacionados também ao desenvolvimento de conteúdo. Tem muito a ver, né? Porque às vezes se o Exato. conteúdo não é interessante, realmente eu não engajo, né? Então a gente teria que tentar descobrir por que que eu não estou engajando meus colaboradores, o que que está faltando ali. E tem um outro tópico ali também, né, que acabou ficando com alguma porcentagem menor, que é a resistência à mudança. Né? Então, será que essa implementação ela foi bem estratégica, ela foi feita de maneira correta para engajar esse colaborador desde o começo, para ele comprar essa ideia? Porque a gente sabe que nós, seres humanos, somos um pouco resistentes à mudança, né? Sim. Então, até hoje eu tive treinamento presencial. Daí, a partir de amanhã, o RH fala: a partir de agora, acessa lá. Mas, assim, por quê? Por que que mudou? Agora Qual o não benefício que eu gostei. vou Qual ter que é o com benefício? isso? Então, é questão de estratégia, de endomarketing, de aprendizagem, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas engatando aí, então, nessa enquete, né? Falando um pouquinho sobre o desenvolvimento de conteúdo. A gente estava falando anteriormente, né, pessoal?
sobre essa questão de ter uma universidade corporativa, certo? Então, a gente viu que universidade tem todas as áreas de conhecimento, você tem níveis diferentes, né? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pesquisa, ensino e extensão. Então, quando você vai pensar em estruturar uma universidade corporativa, né? Uma universidade business, você tem que pensar nisso também, que é um pouco que a Camila falava, né? Então, assim, a gente precisa pensar em conteúdos que eles tenham níveis, que eles sejam organizados em trilhas, né? Então, eu tenho uma trilha para o comercial, eu tenho uma trilha de soft skills, eu tenho uma trilha técnica, então eu tenho trilhas diferentes, eu tenho tópicos diferentes, eu tenho perfis diferentes, e eu tenho plano que está conectado com o PDI do meu colaborador, com o plano de desenvolvimento dele, de progressão de carreira, tudo isso vai contribuir para o engajamento do colaborador. Se ele sabe que lá no final, né, e tem muitos RHs que fazem isso, ele precisa completar X horas de treinamento ano, se ele completar ali a trilha, né? Tem pontos que às vezes valem no PPR, às vezes vale na progressão de carreira, no PDI dele, ele vai completando, ele sabe onde ele vai chegar, né? Então, o que não engaja a gente é a gente não saber por que que a gente está fazendo alguma coisa. Você já viu assim? Você assistiria hoje, já falei isso num webinar bem lá atrás, não sei se vai ter alguém aí que estava, né? Mas você assistiria hoje um vídeo sobre como trocar uma fechadura, como trocar uma resistência de chuveiro? Se você não precisa desse conteúdo nesse momento, você não vai engajar. Agora, se queima um chuveiro na sua casa e você vê quanto é para pagar um eletricista para vir instalar, quanto que é, e aí você fala assim, cara, é só apertar um botão, ele sai, coloca ali, aperta de novo e tá feito. Você vai ir no vídeo tutorial para você aprender, né? É Então, a verdade. universidade corporativa é a gente ter também, né, esses conteúdos ali disponíveis para quando o colaborador precisa consultar. Porque às vezes a gente dá um treinamento para ele com vários conteúdos, e ok, ele tem a base ali, mas é no dia a dia, na prática, que às vezes a dúvida vem, né? Então, vamos falar um pouquinho, gente, quais os cuidados, né, que a gente tem que ter no desenvolvimento desse conteúdo para a universidade corporativa. E aqui eu trouxe, então, como primeiro tópico para a gente como criar conteúdo relevante e envolvente. Já comecei criando meu conteúdo aqui com fotos minhas da minha última viagem internacional de Machu Picchu. Criando conteúdo bem Que relevante e envolvente inveja. para vocês. Para falar um pouquinho aí dos elementos, né? Que a gente tem aí na nossa universidade corporativa, eu vou utilizar então essa analogia aí com viagens. Eu amo viagens, tenho certeza que muitos dos que estão aqui também. E eu fiquei pensando em como trazer esse conteúdo para vocês de uma forma que não ficasse de novo boring, chato, porque se a gente está falando de engajamento, de conteúdos relevantes, interessantes, eu ficar aqui cuspindo um monte de coisa que vocês têm que pensar, que você tem que fazer, fica complicado, né? A gente tá falando uma coisa e Verdade. fazendo outra. Então eu falei, olha, eu vou trazer de uma forma que eles vão lembrar da minha viagem de Machu Picchu e eles vão sempre lembrar quais são os cuidados, então, que você tem que ter no desenvolvimento de conteúdo aí para sua universidade corporativa. Então imagine aí uma viagem, né? Eu fiz essa viagem em novembro do ano passado. A gente fez Atacama, né? A gente fez Chile, Bolívia e Peru. E foi uma viagem incrível, assim, foi muito legal. E aí aí no Machu Picchu realizei meu sonho de tirar uma foto com a lhama. Ela não olhou para a foto, mas tá tudo bem, não fico brava com ela. Tadinha. Quando a gente vai falar então assim de viagem, né, a organização de fato, quando a gente está falando aí de criação de conteúdo, ela está se comprometendo a levar os seus colaboradores para destinos de aprendizados e desenvolvimento. Então, imagine que nessa viagem o conteúdo ele é de fato o destino visitado. Se os destinos que você está propondo aí para a sua equipe, ele é interessante, ele é relevante e ele é adaptado às necessidades dos seus viajantes, todos vão se engajar mais. Então, assim, viagens, né? Cada um tem as suas preferências, né? Tem gente que gosta mais de cidade, Los Angeles, shoppings, compras. Tem gente que gosta de um negócio mais roots, mais mochileiro, igual eu ali, é trilha, é perrengue, não tem onde tomar água, não tem onde fazer as coisas. Então, assim, tem que estar adaptado à necessidade da sua empresa e do seu colaborador. Esse conteúdo. Então, para criar conteúdos envolventes, você vai garantir que esse colaborador ele se sinta atraído por esse processo de aprendizado, como quem explora de fato aí novos lugares, né, numa viagem. Aí um outro ponto também que eu quero abordar com vocês é sobre o uso da multimídia e do storytelling. Aí, quando a gente vai construir esses conteúdos para nossa universidade corporativa, né? Aqui o uso da multimídia e do storytelling, eles são como se fossem os guias turísticos da nossa viagem. Eu coloquei até as fotinhos aí, esse é do deserto do Atacama, Vale de la Luna, não sei se alguém já foi, se alguém conhece, né? E a gente estava com esse guia que está ali de chapéuzinho e todo protegido do sol,
Cara, e ele era um arqueólogo. Ele foi o último grupo que esteve no vulcão Licancabur antes dele entrar em erupção, na última erupção que teve. Então, assim, o cara cheio de histórias para contar, muito embasado em ciência, em história. Então, assim, eu que gosto disso, nossa, foi assim, eu queria ficar filmando o cara o tempo todo, mas não tinha bateria para isso, porque era muito interessante. E faz a experiência diferente, né? Porque se eu vou lá visitar e eu vejo assim, um monte de pedra e areia, um monte de pedra e areia, legal, é bonito, vou tirar uma foto. Mas quando você entende ali as formações geológicas, todas as coisas que aconteceram, a história, quem morou ali, o que que aconteceu, você de fato tem esse storytelling e ele dá mais significado. E aí, sempre que eu olhar essa foto, eu vou lembrar da história que eu ouvi, né? Então, quando a gente traz nos nossos conteúdos o storytelling que conecta esses nossos conteúdos, ele é como um guia turístico de fato, né? Ele vai contar histórias sobre cada destino, vai tornar essa experiência minha memorável. A gente já sabe, a gente já falou em outros webinários aqui sobre engajamento, né? Que na memória de longo prazo eu só consigo guardar as informações que estão conectadas a alguma emoção. E para gerar emoção, eu preciso, né, dessa ferramenta do storytelling. E quando a gente fala aí de multimídia, né? Ou seja, utilizar vídeos, infográficos, simulações, todas as mídias que você conseguir colocar no seu treinamento, essa mídia ela vai ser o transporte, ou seja, né? Vai ser aquele carro confortável, o avião moderno, o trem que você está, o panorâmico lá que você está utilizando na sua viagem, que vai levar o seu colaborador para diferentes caminhos de aprendizado. Vai facilitar, então, a absorção no conhecimento de forma aí mais dinâmica e acessível também. Então, acho que essa questão, né, da gente linkar e gravar isso, né? O multimídia storytelling é o meu guia de viagem, é o meu transporte, né? E assim como esse ano, no início do ano, eu me casei, gente, e eu fui fazer a nossa lua de mel em Maceió. E a gente pegou um guia também, falando de guia turístico, né? Eu lembrei. E ele estava contando a diferença, não sei se vocês sabem, né? De Eira, Beira e Tribeira. Então, a gente fez o tour histórico ali da cidade de Maceió, e aí ele começou a chamar a nossa atenção para olhar os telhados das casas. E ele falou, né, que naquela época, quem tinha mais dinheiro fazia a eira, a beira e a tribeira. Aí, se a pessoa era mais ou menos, ela fazia só a eira e a beira. E se a pessoa não tinha dinheiro nenhum, ela não fazia nada. E daí que vem a expressão, né? Sem eira nem beira. Ah, esse aí é um sem eira nem beira. E a gente sempre usa essa expressão e a gente não sabe o que é. Então, assim, eu poderia ter saído na cidade de Maceió, pego o Uber, olhado assim, as casinhas bonitinhas, que legal, não sei o quê, vou tirar foto. Agora, quando eu tenho um guia que me explica o porquê, me explica o contexto, aquilo brilha nos olhos, né? Então, o conteúdo é o mesmo, mas a forma como eu estou entregando, a forma como eu estou contando esse conteúdo, gente, faz toda a diferença de fato. E aí, por último, né, a gente vai falar um pouquinho, então, de curadoria de conteúdo, né, e a criação interna, porque a gente sabe que tem muitos perfis diferentes de clientes, né? Então, uma coisa eu tenho uma universidade corporativa e a minha empresa tem porte para eu contratar uma consultoria, contratar uma EAD Skill para criar os cursos personalizados para a gente. Então, as necessidades vêm para a gente, cai aqui no meu colo, né? Elaine, esse cliente quer uma ideia criativa, um negócio diferente, e a gente já fez, já mostrou aqui para vocês também, quem acompanha a gente, né? A gente já fez game de apostas, a gente já fez treinamento no metaverso, a gente já fez muita coisa diferente. Mas eu, na minha empresa agora, né, por exemplo, aí alguém que está acompanhando a gente, tem uma realidade de que eu tenho uma universidade corporativa, mas eu não tenho budget para comprar um conteúdo contextualizado, né, customizado. Eu preciso eu mesma criar esses conteúdos lá na minha plataforma. E aí, como que eu faço essa curadoria de conteúdo, né, essa criação interna? Então, eu trouxe aqui para vocês mais uma experiência minha aí. Quando eu fiz intercâmbio na Irlanda, tive a oportunidade de viajar ali pelos países ao redor. E o meu grande sonho, talvez o sonho de muitos aqui, se alguém já realizou ou não, era conhecer Paris. E se você vai para Paris, você vai para onde? A Torre Eiffel. Não dá para você ir para Paris, qualquer outro passeio, se você tem que passar pela Torre Eiffel, né? Então, uma viagem bem planejada, falando aí de curadoria de conteúdo, né? Um conteúdo bem planejado, ele vai incluir, de fato, lugares conhecidos e valiosos, ou seja, né? Aquele conteúdo que já é curado, aquele conteúdo que está disponível no mercado e já tem uma relevância comprovada, às vezes um curso que é meio de prateleira que você vai adquirir, vai colocar lá para o seu colaborador, que é um curso que já funciona. Então, na viagem, você faz o óbvio, né? Você vai, de fato, nos pontos turísticos mais famosos. Mas, por outro lado, você
precisa também criar conteúdos internos, criar esses conteúdos customizados, né? Explorar os destinos personalizados, que é feito sob medida para as necessidades específicas dos seus viajantes. Então, quem está montando o seu roteiro de viagem, ele vai de fato assim, eu vou nos mais famosos e depois. Aí eu vou para as compras, eu vou explorar uma fazenda lá de lavanda lá pertinho, lá na França, e aí vai muito da necessidade, né? E do perfil da pessoa. Então, o equilíbrio entre essas duas abordagens é essencial para a gente garantir uma jornada de aprendizado rica e diversificada. Então, no destino, você pode optar por ver mais natureza, por ver mais cidade, mais gastronomia, mais cultura, mais museus, mais shoppings, mais compras. Isso vai depender da sua necessidade, do seu perfil, né? Assim como os conteúdos também. Então, não só utilizar conteúdos prontos, né? Aí de mercado, eles são importantes, são relevantes, mas ter esse olhar também para a curadoria, para o conteúdo que precisa ser pontual, né, específico, que atenda à necessidade da sua organização e do seu colaborador também. E, inclusive, né, para quem é cliente Next já conhece, né? Mas a gente tem uma ferramenta de autoria que facilita estruturar esse conteúdo de uma forma relevante e envolvente que eu tenho falado aqui, de usar mídias diferentes, né? De você conseguir autorar um curso que de fato engaje mais, né, Camila? Acho que Camila é especialista aí, pode falar um pouquinho para a gente aí dessa ferramenta de autoria. Eu gosto um pouco de falar dela, mas só um pouquinho. E é exatamente isso, gente. Eu fiquei, assim, não fiquei surpresa com o resultado da enquete, porque a gente sabe aqui na ponta, né? Eu converso com clientes todos os dias e a gente sabe que é uma dor muito latente conseguir engajar o colaborador. E eu foco muito nisso, gente. Que uma plataforma boa, interativa, de fácil acesso, igual a gente combinou, são pontos importantes? São pontos importantes. Mas o que de fato vai fazer a sua plataforma ter sucesso, ter engajamento frequente, demonstrar aquele ROI lá na frente, são os conteúdos que a gente vai colocar dentro dela, né? Então, eu sempre falo nas minhas reuniões, eu brinco e falo, gente, seguinte, você consegue ficar parado na frente da tela assistindo um vídeo de alguma coisa que você não precisa, que você não quer, e você vai prestar atenção o vídeo inteiro? Ou você vai ler um PPT inteiro, um PDF inteiro, com um monte de página de texto e imagem? Se você não consegue fazer isso, por que que o seu colaborador vai conseguir? Porque eu sou muito sincero, põe um vídeo no YouTube, se ele tem 10 minutos, já estou no 2 e acelerando, passando para frente para ver a hora que eu quero a informação. Então, a gente tem que se colocar no lugar do nosso colaborador, gente. Todo mundo é humano, é igual a gente, né? Por mais que a gente saiba que são treinamentos necessários, são obrigatórios, né? Isso vai fazer bem para ele, mas a gente tem que mudar essa experiência de aprendizagem, mudar essa experiência de que o digital é chato, de que treinamento é passivo, né? E como a gente faz isso? Criando conteúdos interativos, né? Então, a partir do momento que a gente muda uma experiência de aprendizagem passiva, de que eu estou só consumindo um conteúdo, que eu brinco, passou uma mosca, eu já estou, nossa, ela é verde com não sei o quê. Aí, quando eu olho, nossa, o treinamento já foi, né? Por quê? A gente não está interagindo, a gente está sendo passivo, a gente está só consumindo um conteúdo. A partir do momento que a gente interage com ele, o que que é interagir? Pô, eu estou assistindo, daqui a pouco apareceu uma pergunta desse vídeo. E, nossa, eu não estava prestando atenção, o que acontece? Eu volto para assistir de novo. E se eu sei que vai ter pergunta, eu vou continuar prestando atenção, porque eu vou ter que responder de novo, né? Então, gente, a gente sabe que criar conteúdo, né, com profissionais, né, desenvolver uma mídia, não é muito barato, principalmente para as empresas que estão começando a implementar, ainda não tem budget para isso, né? O budget a gente vai construindo e ganhando mais um pouquinho enquanto a gente vai mostrando serviço. E aí, para isso, a gente tem, né? Os clientes Next têm essa ferramenta de autoria gratuita, inclusa na plataforma para vocês utilizarem, tá? Para quem não conhece, gente, o H5P é uma ferramenta que vai permitir vocês criarem conteúdos interativos de uma maneira muito simples, tá? Não precisa de programação, não tem que ser expert, nada. O melhor de tudo, que essa ferramenta, como eu falei, já está inclusa sem custo adicional. Então, vocês podem sim ter treinamentos de qualidades, treinamento interativo, melhorar a experiência de aprendizagem, que a gente fala em andragogia, né? Que é ensinar um adulto, que é o nosso objetivo aqui. Quando a gente responde algo, é quando de fato a gente assimila essa informação. Então, a retenção da aprendizagem é muito maior
quando ele interage com o conteúdo, tá? E com o H5P você vai poder fazer exatamente isso. Você pode criar quiz interativo, vídeos com perguntas integradas, né? Obrigatórias também, para a gente conseguir ter o controle que de fato ele está realizando. Ter jogo da memória, atividade de arrastar e soltar, muito mais, gente. E aí vocês podem construir esses conteúdos diretamente por dentro da plataforma, tá? Sem precisar de equipe técnica, desenvolvedor. Então, é exatamente assim, vamos supor, né? Eu gosto de falar ali do onboarding, que é um treinamento que todo mundo precisa ter na empresa, né? Toda empresa tem um colaborador novo que precisa passar por uma integração, né? Então, por que que a gente vai gastar tempo todas as vezes fazendo uma integração com cada colaborador que entra, se a gente pode criar um conteúdo e deixar lá pronto para todos que entrarem, ter a mesma informação, a mesma qualidade de informação, né? Então, pega, faz um videozinho, pega o CEO da empresa lá, né? O dono da empresa, contando a história de como começou, né? Pega as áreas, cada um videozinho rápido se apresentando. E aí, pessoal, sou a Camila aqui da área comercial, muito bem-vinda à área. Faz isso. E aí você vai pegar esse conteúdo, pôr na ferramenta de autoria e você só vai adicionar interatividade no meio do vídeo, gente. É muito simples. Ah, tá aparecendo a Camila lá. Parou a tela. Qual que é a função da Camila? Falante, atendente, comercial. E ele vai lá e responde, né? Dei um exemplo muito tonto, gente, mas é para vocês entenderem o quão essa ferramenta é importante e o quanto muda a experiência de aprendizagem, tá? Então, por que que a gente não consegue engajar? Porque a gente põe um conteúdo que nem a gente consegue assistir e a gente quer que eles assistam e que tenha resultado bom e que eles adorem ver aquilo, né? Então, quando a gente muda a experiência de aprendizagem, a gente consegue trazer mais retenção e engajamento, tá, gente? Então, é um pouquinho disso aqui que eu tenho para vocês. Quem é o nosso cliente Next que está aqui, conta pra gente no chat se você usa a nossa ferramenta. Eu tenho certeza que quem não tem está curioso. Então, quem é nosso cliente que está aqui, conta pro pessoal, gente. É boa? É fácil de usar? É complicada? Então, ó, não estou vendendo peixe, não sou eu falando, hein? Ó, é quem usa. A voz do povo é a voz de Deus. E é isso aí. Vamos ver aqui o chat, que eu tava com a tela fechada. Olha lá, fácil, fácil, hein? Aqui na empresa estamos paquerando a EAD Skill. Ó, Vamos partir para o match, né? Hoje em dia, né, paquerar já tá um negócio mais acelerado, então vamos pro match. E aí, ó, Luciana, aguarde o final desse webinar aqui que você vai gostar, pra gente dar esse coraçãozinho uma na outra da match, aí você vai gostar. muito bom. E aí a gente Certo, está falando de Elaine? engajamento, né, Cara? A gente está falando aí de engajamento, a gente viu ali que 45% falou que é o maior obstáculo, o maior desafio. E a gente, sem saber, sabendo, né? Porque a gente trabalha nessa área, a gente sabe que é uma das dores. A gente trouxe aqui para vocês, então, como engajar os colaboradores na universidade corporativa, que é a dor de vocês. E Parece que a vocês vão gente ver que já nem. sabia, né, que o resultado ia ser esse, porque tem um tema, né? O que será, né? Gente, e aí a Gisele colocou que adorou a analogia do storytelling com o guia turístico, né? Então, dos mesmos criadores aí de guia turístico, vem esse aqui. Vocês, olha, gente, meu marido não se salvou dessa vez, a minha inspiração criativa. Então, esse é o webinar. Esse na foto é o meu marido, Giovanni. E eu trouxe ele para falar um pouquinho sobre como engajar os colaboradores na universidade corporativa. Sabe por quê? Porque engajar os colaboradores é uma verdadeira maratona. É uma maratona que a gente precisa percorrer, né? Então, imagine que o aprendizado corporativo é uma maratona. E assim como qualquer corrida aí de longa distância, é importante que todos os participantes estejam engajados, com vontade de completar a prova e que o engajamento, né, precisa aí dessa preparação física e mental para motivar os colaboradores a se inscreverem, a manterem o foco, a persistirem até cruzar a linha de chegada e sem engajamento, muitos vão desistir no meio do caminho. Então, essa questão de engajamento aí é primordial, né? E para garantir que todos comecem e continuem correndo, você precisa de fato de estratégias que transformem essa jornada de aprendizado em algo atraente. E aqui pode entrar, né, talvez aí alguma questão de gamificação.
né? Então, como transformar aí essa corrida em uma série de desafios divertidos, com etapas curtas, metas alcançáveis, recompensas ao final do percurso, né? Usar dinâmicas de jogos aí para incentivar essa participação ativa, faz com que esses corredores, né, ou seja, nossos colaboradores, eles queiram continuar correndo, porque cada passo de fato vai oferecer para ele uma experiência ou uma pequena vitória. Então, a gente ter ali os certificados que compartilha, né, no LinkedIn, a gente ter budgets que eles vão ganhando, budget não, né, badges que eles vão ganhando aí ao longo do caminho. Então, o engajamento, ele não pode ser só inicial. Não, Elaine, mas eu fiz um engajamento sobre a universidade corporativa, sobre o novo treinamento que está disponível, e depois abandonou o cara lá no meio da corrida, não serviu uma aguinha lá no meio do caminho, 21 quilômetros, às vezes meia maratona, e o cara não tinha água, não tinha uma comida, não tinha nada lá ao longo do percurso. Gente, é uma maratona. E se é uma maratona, a gente precisa estar com o cara na partida, lá no meio do caminho, no final. Eu até comentando, né, aqui com a Camila e com o pessoal que a gente estava organizando, é interessante porque o meu marido, ele já correu muitas corridas, assim, e o pessoal sobe o morro, né, ele faz corrida de trilha. E é interessante que os torcedores, familiares, eles querem torcer ao longo do caminho. Às vezes tem um trecho lá que é mais difícil, né? E eles não são corredores, mas eles têm que subir o morro, a trilha lá, para poder estar lá naquele ponto para dizer: vamos, vamos, tá conseguindo, tá quase, vai. E tem muita gente que fica no caminho. Eu comecei a fazer umas provas aí, assim, bem amadora, né? Mas você tem pessoas que ficam ali, né, da vizinhança tal, que eles ficam ali para te incentivar. Vai, vai, tá conseguindo, não desiste, continua, acelera. E as pessoas sobem o morro só para te apoiar. Elas não estão correndo e elas fazem um esforço parecido com quem está lá, né? Então, assim, é algo muito interessante e que a gente pode aprender de fato com essa analogia aí da maratona, né? E aí tem uma outra coisa que tem a ver, então, com esse incentivo e reconhecimento que a gente vê nas maratonas, né? Na maratona, né, nas corridas, os corredores recebem incentivo. Como eu falei, eles recebem água ali ao longo do caminho. Essas pessoas que estão dando água geralmente são altamente Aham. motivadoras. Recebe medalha, né, reconhecimento. Então, você pode chegar em último lugar, mas vai ter sua medalha lá aguardando você, né? E no ambiente corporativo, isso se traduz também em recompensas e reconhecimento, né? Então, a gente, de fato, poder oferecer incentivos tangíveis, né? Prêmios, certificados, bônus, né? Reconhecimento público, né? Elogios, promoções. A gente já fez treinamento aqui na da Skill para clientes que tinha ranking, né? As vendedores gostam muito disso, né? Ranking de quem terminou primeiro, de quem acertou mais, enfim, Imagina, quem vendedor nem é ganhou, né? competitivo. Não é competitivo, né? E faz com que os colaboradores, eles de fato sintam que o seu esforço é valorizado, sabe? Então, isso impulsiona a vontade deles de continuar aprendendo e se desenvolvendo. E o último ponto é que construir uma trilha de cultura de aprendizagem, ela é algo contínuo. Então, a gente falava lá no início, né, sobre o que era uma universidade corporativa. É construir uma cultura de aprendizagem. Então, uma maratona não se corre só uma vez, né? Os participantes que fazem maratona, eles treinam praticamente todos os dias, eles se preparam continuamente para esse evento, né? E da mesma forma, a cultura de aprendizagem, ela é contínua, ela precisa ser construída ao longo do tempo. Ela precisa ser um treinamento constante, né? A organização precisa respirar esse ambiente de aprendizagem do de fato e criar esse ambiente que incentive esse hábito de aprender, né? Onde o desenvolvimento profissional não seja só uma corrida isolada, mas parte constante aí da rotina, com metas de aprendizado, objetivos de longo prazo, conectado ao PDI do colaborador, conectado à progressão de carreira, né? E quando essa cultura de fato ela é bem estabelecida, os colaboradores eles se tornam então aprendizes contínuos e eles estão sempre prontos para melhorar, assim como um corredor está sempre pronto para a próxima corrida e para ganhar pódio, né? Para melhorar o seu número. É interessante porque na corrida, eu não sabia, né? Porque eu não corria, não era desse universo. Mas você tem o chip, né? Que vai às vezes no seu tênis ou na sua camiseta, enfim. Então você não precisa sair lá na frente, né? Eu tinha aquela impressão assim, tá, mas aí quem sai lá por primeiro vai chegar primeiro e vai ganhar. É o seu tempo. E depois você consegue ver que tempo você fez. Na próxima corrida você compara o tempo que você fez anteriormente com o seu próprio tempo agora, sabe? E uma outra coisa também nesse universo de corrida, assim, que a gente vai entrando, vai aprendendo e vai fazendo essas analogias, né? É em relação aos créditos de corrida, né? Não sei se alguém aqui é do campo de corrida, gente, que faz aí corrida, tal, coloca aí no chat também e me diz se eu não tô falando besteira. Mas, por exemplo, o meu esposo, no ano passado, ele fez o Mont Blanc,
Tem a UTMB, né, que é a ultramaratona lá do Mont Blanc, que sai da França, Itália e Suíça, né? 172 quilômetros, o pessoal faz correndo. Mas ele foi com o pai dele, fez caminhando trilha, deu 10 dias de trilha, só parando para dormir no outro dia, continuando. Vários quilômetros aí por dia. E tem a ultramaratona que acontece no Mont Blanc também. E tem uma corrida dentro dessa UTMB, que é uma das mais famosas do mundo, todos os corredores um dia querem fazer, né? Tem a OCC, que é uma corrida de 55 quilômetros. Mas para você correr essa corrida, você tem que correr corridas anteriores. Então, assim, você tem que correr uma corrida para você ter lá o seu nome num ranking que habilita você a ser sorteado em outras corridas. Aí, por exemplo, tem a corrida de Lavaredo na Itália, que também é um dos sonhos do meu esposo, né? É, aí você correndo a corrida de Lavaredo, você vai ganhar créditos, como se fosse stones, né? Eles falam lá, tem um nome, você ganha esses stones. E aí, você, tendo o número ali suficiente, você pode se habilitar para o sorteio da OCC. Quer dizer, você faz várias corridas para poder habilitar, ter ali, né, seus créditos, para daí você conseguir aplicar, e aí é sorteio ainda, né? Conta com a sorte se você vai entrar ou não. Então, a gente, de fato, a gente vê, né, que esses créditos, essas recompensas acabam incentivando a pessoa a correr cada vez mais, para ganhar cada vez mais crédito, para ir para provas cada vez maiores, mais famosas, né? Então, isso precisa acontecer na nossa universidade corporativa também. Ele precisa querer fazer cada vez mais treinamentos, ele precisa querer. Aprender cada vez mais, consumir cada vez os nossos conteúdos, mas se eu não tenho isso vinculado, né, a essa questão de recompensas, de reconhecimento, de premiação, de medalhas, de fato, eu não vou ter engajamento na minha empresa. Então, às vezes a gente não tem engajamento, mas é um pouco do que a Camila falou, né? Eu me engajaria? Eu abriria um PDF e disse assim, gente, que PDF legal. Nossa, esse PDF Uau. valeu a pena aqui as minhas 2 horas de leitura. Então, às vezes, a gente está cobrando o nosso colaborador algo que a gente também não faria, né? Então, acho que é muito disso. E engajamento tem a ver com reconhecimento, gente. Então, às vezes a gente acha, mas é reconhecimento financeiro? Nem sempre, né? Então, o gestor ali, estar ali, vendo a pessoa se capacitando, fazendo cursos, adquirindo certificados, você vê, e a gente percebe, né? A gente que às vezes está em umas posições mais de liderança, você consegue perceber nitidamente a entrega daquele colaborador que está sempre se desenvolvendo e a entrega daquele colaborador que estagnou. Né? Então, de fato, a entrega é muito diferente, a empresa fica mais competitiva, esse colaborador fica cada vez melhor, e aí faz parte da retenção de talentos a gente fazer a premiação e fazer reconhecimento. Então, acho que lembrem aí da corrida, lembrem de medalhas e tentem organizar a universidade corporativa de vocês para, de fato, ter essas coisas que vão fazer super diferença no engajamento. E talvez no próximo webinar que a gente falar sobre isso, o número não vai ser mais 45%, né? A gente já vai ter aí alguma melhora. E aí A a gente Vitória sabe. comentou aqui, Elaine, de campeonato Fala. de CrossFit. A Camila Ah, entende. Ela próxima tá vez a aqui Camila faz uma isso, analogia aí com ó. CrossFit, que esse mundo eu não entendo, não. É quase isso, assim, sabe? É quase uma morte diária, igual uma maratona dessas aí do seu marido. Um campeonato Misericórdia. de... Eu vou, gente. Na última eu fui e fiz uma corriminhada, né? Eu corro uma parte, caminho outra. O Mas, importante é Camila, participar. falando. Mas falando aí, mas eu ganhei minha medalha, tirei minha foto, foi na Guarda do Embaú, Ó. cenário top, então assim, valeu super a Quem viu pena. a foto no Instagram nem imagina que foi uma É, caminhada. Foi então, você menina. mesmo, tá? Top. Mas assim, né, falando de premiação aí de medalhas, é possível a gente implementar alguma coisa na nossa universidade corporativa? Camila, fala um pouquinho do Next, né, que é a nossa experiência aí, como que a gente pode implementar essa questão de reconhecimento, de premiação na plataforma de LMS? Com certeza, Elaine, é muito, eu ainda falo para todos os clientes em reuniões, eu mostro tudo isso, porque são pontos muito importantes, né? Eu brinco que hoje só dar conhecimento para as pessoas não é o suficiente, né? Todo mundo quer uma coisinha em troca. Eu, em troca, é o conhecimento, vamos falar, né? Então, a gente tem muito elemento para trabalhar tudo isso, gente. Então, o engajamento, né? Então, como você mencionou, Elaine, muito obrigada. Engajar os colaboradores é fundamental para esse sucesso aí, qualquer estratégia de aprendizado, né? Por quê? O engajamento, ele não é só um ponto, é uma estrutura, né? É uma collab de coisas, vamos falar assim. São vários elementos que a gente precisa ir trabalhando para a gente conseguir construir esse engajamento. E uma das principais maneiras também de garantir essa participação ativa e oferecer um suporte contínuo, que entra ali no que a Elaine estava comentando também sobre promover adesão de participação, né? É o nosso Next Tutor, gente. Então, já é uma funcionalidade que também está disponível para os nossos clientes de LMS, né?
que ele é como um tutor. Ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, pronto para responder as dúvidas do colaborador. E ele não é um chatbot comum, gente. Ele é tão especial que ele aprende com o seu conteúdo, tá? Então, com o seu videozinho, com o seu PDF, com o seu áudio, enfim. Com o que você tiver lá, ele vai aprender com esse texto. E aí, todo o conteúdo da sua universidade corporativa vai se adaptar para a sua empresa. Então, o que acontece? O colaborador está com dúvida, ele fez um treinamento, né? Quando ele termina, ao invés de ele ter que mandar mensagem para você, ter aquele tempo de retorno para entender uma dúvida, ele só manda para o chat vai lá e responde ele em tempo real, baseado sobre o seu conteúdo. Então, é um tutor mesmo, é um professor. Isso ajuda muito na retenção do conteúdo, gente. É um apoio imediato de dúvida. Também ajuda muito vocês a não ficar recebendo volumes de perguntas, de dúvidas, né? Então, torna esse processo de aprendizado muito mais fluido, né? Outra coisa, principalmente quando a gente está falando da área de vendas, é muito legal, né? Então, o vendedor foi lá, o colaborador fez o curso, tal, aprendeu o conteúdo, mas ele está lá no dia a dia e surgiu uma dúvida. Nossa, como que é mesmo a diferença desse produto para esse? Ou outra área. Ah, como que é mesmo que eu faço esse processo no sistema? Então, ao invés de ele entrar no conteúdo, procurar o curso, onde está essa informação no meio do documento, ele só vai lá, pergunta para o chat e tem resposta em tempo real, 24 horas por dia. Então, o dia a dia torna muito mais fácil, mais acessível, e ele vai o quê? Retendo essa informação, porque sempre que ele precisa, ele já tem a dúvida ali, o apoio em tempo real, né? Então, os colaboradores se sentem muito mais apoiados, que aumenta muito a confiança e, claro, o engajamento na plataforma. Porque se eu sei que a resposta vai estar ali, se eu sei quem vai me ajudar, que eu tenho um apoio, eu vou entrar na plataforma, vou pedir ajuda, vou ter o tutor ali 24 horas por dia, tá? Então, esse é um recurso que facilita muito o entendimento dos conteúdos e faz com que eles se sintam mais confortáveis realmente para explorar, né, novos cursos, novas trilhas e todo esse conhecimento que vai estar disponível Que às na vezes sua a dúvida comunidade não vem quando eu tô corporativa. fazendo o treinamento, né, Cá? Exato. Depois que eu terminei o treinamento, que eu vou colocar em prática no dia a dia, surgiu a dúvida. Daí eu tenho que entrar lá e fazer todo o treinamento de novo para lembrar uma partezinha que eu esqueci ou que eu fiquei com dúvida, né? É sempre assim, eu brinco, né? Tudo no treinamento a gente entende, né? Quando o professor, até quando a gente tá fazendo uma faculdade, qualquer coisa, o professor tá lá falando, a gente, não entendi, não, entendi. Vai, faz lá. Você fala, nossa, acho que eu não entendi, não. Peraí. Faz de novo. Acontecia muito comigo, não sei com vocês, gente. Mas eu entendo tudo quando a pessoa tá falando. Na hora que eu vou fazer, eu falo, descobri onde está o gap. E esse também é o ponto legal da ferramenta de autoria. Que quando o vídeo já trava e ele tem que responder, ele percebe que ele não aprendeu de fato. Então também melhora muito a retenção ali do conteúdo, né? E falando sobre incentivo, né? Falando ali sobre reconhecimento, nós também temos aí outras funcionalidades para ajudar vocês e aí incentivar e reconhecer o funcionário, né? Então é a lojinha de brindes e a gamificação com badges, né, gente? Essa lojinha de brindes, ela funciona muito simples, é muito eficaz. Então, à medida que o colaborador vai completando os cursos, os treinamentos, as trilhas, eles vão acumulando os pontos, que são programados por vocês, tá? E aí, com esses pontos, eles podem trocar por prêmios na lojinha de brinde, que pode ser totalmente personalizado por vocês, tá, gente? Então, na lojinha não tem nada nosso, é totalmente ilustrativo. Camila, tem aqui caneca da empresa, caneta, né? Caixa de bombom, gente. Parece brincadeira, mas vocês não têm ideia do quanto uma caixa de bombom incentiva o usuário a fazer treinamento e trilha de aprendizagem, né? Tem até uma cliente minha que eu estava conversando, e aí a gente comentou sobre isso. Ela falou assim: Camila, é incrível. Quando eu preciso que eles respondam um formulário, eu tenho que ir lá na hora do almoço, colocar um monte de sonho de valsa na mesa, que eles querem pegar. Eu falo: não, tá bom, você responde o formulário, daí você pega o bombom. E é só assim que eu consigo que eles respondam tudo. Então, é muito isso, gente, do incentivo, né? E quando eles veem a lojinha de brindes, veem as possibilidades que eles podem adquirir, também é muito legal para estimular o engajamento e aí a realização desses conteúdos, tá? Então ajuda eles a se manter mais engajado e continuar buscando novos treinamentos, né? Porque ele sabe que quanto mais ele fizer, mais pontos ele vai acumular, mais brindes ele pode resgatar.
Não, é quase uma maratona. Você vai correndo lá, vai ganhando seus créditos, seus pontos. E é legal porque ele pode tomar decisões, né? Eu posso ter pouquinhos pontos já trocar pela caixa de chocolate, ou eu posso Eu acumular posso mais pontos e trocar por uma mochila ou algo maior, assim, né? Exatamente isso. Então, você já também dá autonomia para ele, que é outro ponto muito importante quando a gente fala em andragogia, que ensinar o adulto, ele precisa ter essa autonomia dele, né? Autonomia da aprendizagem, e ele vai trabalhar de maneira estratégica, né? E além da loja, a gente tem a funcionalidade de gamificação, que é muito interessante, que está diretamente ligado aí a esse reconhecimento de competências, que são os badges. Nome chique, né, gente? Badges. São emblemas de competências adquiridas, tá? Esses emblemas funcionam como as medalhas de uma corrida, por exemplo, né? Corri, fiz a minha maratona, tenho lá minha medalha aqui, ó. Postar no Instagram, né? Mostrar meu reconhecimento. E aí o badge, ele representa uma competência adquirida, um objetivo atingido. E aí vocês mesmos podem criar e personalizar esses emblemas de acordo com as competências e as habilidades que você deseja que eles desenvolvam ali internamente, né? Então, essa mecânica, a gente transforma o processo de aprendizado em algo muito mais motivador, como a gente falou, né? É aquele reconhecimento que a gente tem. Então, pô, terminei uma trilha ali do comercial, agora você é uma expert em vendas. Nossa, viu que legal publicar esse badge que eu adquiri ali na minha timeline, né? No meu feed dentro da plataforma mesmo, que a gente tem um feed corporativo. Falar, ah, pessoal, agora eu sou expert em vendas, hein? Expert em objeção. Pessoal, legal. E aí dá para vocês criarem tudo isso, eles vão vendo suas conquistas, compara com o colega, então vou ver lá, putz, a Elaine já terminou, ela é expert em vendas e eu tô aqui para trás, eu não fiz ainda a minha trilha, né? Então deixa eu ir lá que eu também preciso publicar, que eu também sou expert em vendas, né? Então é muito motivador e essa aprendizagem se torna muito mais contínua, porque sempre tem um próximo passo, sempre tem um novo badge que ele pode conquistar ali, né? Esse elemento meio jogo vai tornar muito mais envolvente e muito mais divertido também, né, gente? Então, tudo isso está linkado com mudar a experiência do usuário, né? E é isso, pessoal. Next, como vocês estão vendo aí, a gente tem um ecossistema completo para engajar, reconhecer e motivar os colaboradores, né? Muito bom. Ouviu, Luciana? O nosso match aí fazendo efeito. Olhando aqui o chat, né? A Fábia pediu o nosso LinkedIn, o Jonas já passou o LinkedIn da EAD Skill, mas no final a gente vai colocar o nosso também, né, Camila? O pessoal ali vai colocar os nossos LinkedIns para vocês conectarem com a gente e marcarem depois aí com o seu certificado, ó, a Ó, recompensa aí de vocês, né? exato. Certificado desse evento, vocês podem lá colocar o que que vocês acharam, como que foi, marcar a EAD Skill, marcar eu, marcar a Camila e E eu podemos e a continuar Elaine esse bate-papo aí depois também. é, e eu e a Elaine, a gente posta bastante conteúdinhos, né, Elaine, para ajudar também, sempre, no dia a dia. Contem muito com a gente, Pois é. sempre. Gente, daí o Jorge também falou que gostou da analogia do engajamento e corrida, competição saudável. E a Uhum. Luciana falou que tá ouvindo muito bem, tá atenta a todos os detalhes. Muito bem, Oh, gente. E muito aí, bom. para quem tá gostando das minhas analogias, vocês vão ver que eu tava inspirada. Quem já me conhece sabe que eu amo, gente, amo um trocadilho, uma analogia, assim, é a minha característica, né? E aí eu quero falar para vocês, então, falando aí, a gente já falou de reconhecimento, de engajamento, então, como ter uma boa gestão e avaliação de resultados na minha universidade corporativa. E aí eu trouxe uma outra fotinho para vocês, né? Para ilustrar e para dar esse recado para vocês de não esperarem que a universidade corporativa de vocês tomem forma e corpo ao acaso e em condições desfavoráveis. Senão, ao invés de um jardim, você vai ter uma ilha de cactos, como essa foto aí que eu tirei lá na Bolívia. No meio de um deserto de sal, que é o maior deserto de sal do mundo, tem uma isla, a isla de Huacuchina, que só tem cactos, pedras e cactos. Então, a minha universidade corporativa, ela não vai tomar forma e corpo se eu abandonar ela lá, Deus dará, e só ficar puxando os resultados, né? Então, de fato, a gente precisa olhar para as métricas, né, de sucesso e os KPIs. Então, imagine que cada colaborador e projeto, né, aí de aprendizado, eles são como plantas num jardim. Então, as métricas e os KPIs, que são esses indicadores, né, de desempenho, aí, os indicadores chaves de desempenho, eles são os instrumentos que a gente tem para medir e é como a água e luz solar que as plantas precisam aí para crescer. Se essas métricas elas não forem definidas e monitoradas adequadamente, esse jardim não vai prosperar.
né? Então, eu preciso ter uma métrica condizente com esse meu jardim. Não adianta projetar luz solar demais ou água de menos, que não vai dar certo. Cada planta precisa de um número, né, uma quantidade adequada para ela poder crescer. Então, é importante, né, é essencial aí a gente estabelecer esses indicadores, né, que podem ter a ver aí com engajamento, com retenção de conhecimento, o impacto desse resultado nos resultados da empresa. Então, por exemplo, eu tenho número X de acidentes de trabalho. E aí eu estou investindo, estou construindo lá na minha universidade corporativa uma trilha só de saúde e segurança, né? Estou colocando lá EPIs, estou colocando lá prevenção de acidentes, estou colocando lá uma série de coisas. E aí eu vou medir depois. Se depois de todo esse trabalho que eu estou fazendo, meu número não diminuir, tem alguma coisa errada. Então eu vou precisar rever, né? Porque, de fato, a aprendizagem ela precisa estar aí vinculada aos objetivos, né, do negócio, o desenvolvimento tanto da empresa quanto do profissional, né? Para garantir que esse jardim aí de aprendizagem, ele de fato possa florescer. E aí a gente precisa, então, monitorar esse progresso, né? E também coletar o feedback desses colaboradores, né? Então, assim como o jardineiro, ele verifica ali regularmente o estado das plantas, mesmo ele fazendo tudo certinho, colocando adubo, a quantidade de água, quantidade de luz solar, ele tá fazendo tudo certinho, ele monitora, ele observa o crescimento das folhas, ele vê se o solo está saudável, ele vê se não tem nenhuma praga, né? Algum ruído aí de comunicação, alguma dificuldade tecnológica de acesso. Então, ele monitora esse progresso, ele coleta feedback desses colaboradores para de fato garantir o desenvolvimento adequado de cada indivíduo. E esse processo contínuo, ele também vai permitir a gente identificar áreas onde esses colaboradores estão florescendo, onde está dando certo, e outras áreas que a gente precisa de ter mais atenção. E aí, assim, a gente consegue ajustar essas condições aí, né, conforme seja necessário para a gente ter um crescimento saudável aí das pessoas e dos negócios. E isso a gente consegue através de ajustes e melhorias, né? Então, um bom jardineiro ele não só observa, mas ele também intervém, ele faz esses ajustes regulares, né? Por isso que a gente falou que a universidade corporativa é algo vivo, né? Então, eu preciso estar ali olhando, monitorando, podando, fertilizando, rearranjando as plantas se for necessário, né? E da mesma forma, a universidade corporativa ela precisa fazer então esses ajustes, essas melhorias, com base, né, no feedback dos colaboradores também e nas métricas que a gente está observando lá de KPIs. E isso inclui, né, inclusive aí reavaliar o conteúdo. Né, as estratégias pedagógicas que a gente está utilizando, as ferramentas que a gente está utilizando para garantir que essa terra, né, e esses nutrientes que a gente está fornecendo lá para ele, seja de fato sempre esteja atualizado, né, e alinhado com os objetivos da empresa. Não adianta a gente usar fertilizante vencido, né? A gente precisa ter conteúdo relevante, atualizado. Então, às vezes a gente vê a empresa sobe um PPT, o mesmo PPT do presencial subiu lá na plataforma do LMS e tem até a data. Aí você vai ver o PPT de 2021. A pessoa que está fazendo já desengaja na hora, fala assim: nossa, é um PPT de 2021, já faz 3 anos. Então, esses pequenos cuidados, gente, esses ajustes e melhorias, elas precisam ser de fato constantes, né? E como que a gente pode, então, medir, monitorar esse progresso, essas métricas aí na universidade corporativa, Camila? Olha só, Elaine, é realmente metrificar, né? KPIs, melhorias são essenciais para acompanhar o progresso e o sucesso de qualquer projeto de aprendizado, gente. E agora eu vou mostrar para vocês como a nossa plataforma vai facilitar esse processo de gestão e avaliação do resultado de uma maneira muito prática e eficiente, tá? Então, gente, lá no dashboard administrativo, né, na visão de vocês, com seus administradores da plataforma, a gente já oferece 70 tipos de relatórios diferentes, tá? Esses relatórios, gente, eles cobrem praticamente tudo que você pode imaginar. Desde o desempenho do colaborador em curso específico até o progresso em trilhas de aprendizagem, taxa de conclusão e muito mais, tá? Então, tem um pouquinho de tudo ali, são mais de 70 com vários filtros. Então, eu quero ver relatório da Elaine. Não, eu quero ver por um departamento específico. Não, eu quero ver por uma unidade, uma organização inteira, tá? E o melhor é que esses relatórios são totalmente personalizados, tá? E aí você vai escolher exatamente os dados que você quer analisar, essas filtragens. E um ponto muito legal, todos vocês veem em tela, tem até uma demonstraçãozinha aí na tela para vocês, gente. Todos vocês vão ver em tela, tem os dashboards, dá para exportar para uma planilha. Mas um ponto muito legal que facilita demais o dia a dia, facilita ainda mais essa gestão. Nós temos uma
API de integração com o BI, tá? Então, é totalmente integrada a plataforma e é aqui que as coisas ficam muito mais interessantes. Com a API, você vai poder criar o seu dash personalizado. Então, você vai lá no seu BI, você vai criar o seu dash com as informações que são mais relevantes para a sua empresa. Então, por exemplo, você pode construir um painel que mostra em tempo real ali o desempenho de cada departamento, a taxa de conclusão de curso, ou, sei lá, as competências que estão sendo mais desenvolvidas ao longo do tempo. E aí, você torna tudo isso automatizado. Ao invés de você precisar acessar a plataforma, extrair relatório, manual, você tem a API, ela faz tudo isso para você, envia tudo automaticamente, e aí as informações estão sempre atualizadas, sem que você precise mexer o dedo, né? E é muito legal para compartilhar com as áreas. Então, pô, preciso ali que meu gerente, meu gestor, os outros departamentos acompanhem também. Eles conseguem bater o olho no Dash e ter o acompanhamento diretamente automatizado, tá? Então, isso economiza tempo, mas garante que você sempre tenha uma visão atualizada para tomar decisões rápidas, né? E aí, esse foco, a análise dos resultados e a melhoria contínua dos seus programas de treinamento vão ser muito mais fáceis, muito mais rápidas, em vez de você lidar com extração de relatório, né? Tá extraindo aquele monte, monitorar. Então, tudo isso vai se tornar sempre contínuo e os dados vão estar sempre disponíveis para vocês, tá? Então, isso ajuda muito a vida. Quem já é nosso cliente utiliza, ama, né? Que torna tudo mais fácil, né, gente? Quem não quer bater um olhozinho nas coisas e já ter tudo aí para tomada de decisão rápida, né? E falando em eficiência e acompanhar os resultados, vou compartilhar uma coisa com vocês aqui agora, que é muito legal. Mas antes, tem um pouquinho aqui de mensagem no chat. Olha que legal, Elaine. O Luiz Otávio comentou: excelente apresentação. As trilhas e recompensas foram um destaque para ele, né? Então, vocês vão ter acesso sim à gravação, tá, pessoal? A gente vai depois disponibilizar lá no YouTube para vocês assistirem. Pode ficar tranquilo que vocês vão poder rever tudo aqui para utilizar essas dicas. A Fábia comentou que ela gostou muito dessa dica de engajamento expert, até podia pôr na assinatura do e-mail, seria muito Nossa, achei legal. fantástico. Eu adorei Muito essa ideia. legal. Já Gostei pensou? também. A assinaturazinha do Excelente e-mail ideia. com todos os emblemas? Todos os Muito legal, emblemas. Fábia. Ótima ideia. Top. Clara, bom dia. Vocês irão mostrar mais um pouco da plataforma no final? Vai ter mais algumas imagenzinhas aqui da plataforma, Clara, mas só você entrar em contato com a gente, vai ter um QR Code no final. A gente pode marcar uma demonstração, eu mostro toda a plataforma para você também, sem compromisso, tá? A gente faz um passo a passo juntas aí. Essa Paid BI é paga à parte? Não, Maria. Está tudo incluso lá, não tem nenhum custo adicional. Tem todos os tokens prontos, tá? Desenvolvidos, e aí você integra lá no seu BI, ok? Já entramos, obrigada. Que bom. Então, gente, falando sobre essa eficiência aí, esse acompanhamento de resultado, eu quero trazer para vocês uma história de sucesso, um case de sucesso de um dos nossos clientes, que inclusive a Vitória, responsável por esse projeto, ela está aqui com a gente, né? Ela está aí no chat, depois Dá você... um oi aí, Vitória. Dá um oi, Vitória. Eu nem avisei ela que ia fazer isso. Ai, que surpresa, né? Mas é isso, gente. Se ela tá aqui, vocês vão ver que nada do que eu tô falando é mentira. Também, né? Se vocês quiserem trocar um bentezinho, enfim. Mas vamos lá. Queria contar para vocês, gente, esse case, porque a CF Moto é um exemplo perfeito de como que uma empresa pode começar com um objetivo claro e expandir com o tempo, né? Que é o ponto que a gente está trazendo aqui para vocês, gente. Ninguém começa lá no topo, ninguém começa com uma plataforma completa, cheia de custos, de trilha, engajamento. É uma construção, é aos poucos, né? A gente precisa começar de algum lugar. Se a gente nunca começar, a gente nunca vai conseguir chegar no topo, né? E a gente constrói isso. E quando a CF decidiu implementar a nossa plataforma, o foco inicial, eles começaram ali num plano de starter 100, né? Uma média de 100 usuários. E o objetivo era treinar os mecânicos espalhados pelo Brasil, né? Para garantir que eles conseguissem profundamente conhecer os produtos, serem capacitados para realizar a manutenção com uma alta qualidade. E aí, com a facilidade de uso, essa possibilidade de monitorar o desempenho de forma precisa, né? A CF logo viu esse impacto, conseguiu alcançar os objetivos iniciais e expandiram. Então, aumentaram ali o plano depois para até 250 usuários. Pode ir passando a tela, tá? Aumentaram o plano ali para até 250 usuários. E depois de um tempo, né? A gente está falando dentro de um ano, gente. Eles aumentaram de novo o plano para mais de 500 usuários, tá?
e eles Uau. passaram a não só treinar mais os mecânicos, mas também os colaboradores internos. Eles expandiram aí para todas as áreas. Então, vocês vão ver aqui nas imagens da tela, né? Foram praticamente 490 colaboradores capacitados, gerando mais de 5.000 acessos, gente. E dos 560 colaboradores, 86% acessaram a plataforma. O Então, eu acho que a engajamento aí. Vitória pode dar uma dica de engajamento aí para vocês, viu? A gente tem que descobrir o que que ela está fazendo, porque está dando certo aí. Esse engajamento é muito legal. Depois, até, se ela quiser contar mais um pouquinho para a gente, né? E esses treinamentos, gente, o mais legal é que eles foram realizados em diversas regiões do Brasil. Então, tem um mapinha aí com a quantidade de acessos, né? Pode passar que depois a gente volta nesse, para vocês conseguirem ter uma noção do quão importante é uma universidade corporativa digital. Vocês já imaginaram se a Vitória ali, se a CF Moto fosse passar esses treinamentos em todos esses estados presencial? Você imagina o custo que ia ter isso? Todo deslocamento, pessoal viajando e sala Custo e para tempo, né? Porque realizar. às vezes você tem um instrutor que tem que passar em todos os lugares, né? Tempo, porque tempo é dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, olha só, todo aí o cantinho do mapa é onde foi distribuído os treinamentos da CF Moto. Então, tem aí os 3 principais que foram mais alcançados, mas está muito espalhado, gente. São 26 estados diferentes aí que passaram pelos treinamentos, né? Então, acompanhamento detalhado das métricas também, eles conseguiram garantir essa taxa de conclusão muito alta, que foi esse engajamento monitorado aí em tempo real. Então, os números falam por si, né, gente? Como vocês viram aí, a expansão do programa para atender até as novas demandas internas e externas. E é isso, gente. Mostra que não é preciso começar com algo grandioso. Eles começaram de pouquinho e foram aumentando. E olha só esse projeto, eu tenho certeza que ainda vai crescer muito mais, porque está muito legal a plataforma, né? A Vitória e o Iago, eles se dedicam muito, a gente acompanha, a gente tem um time de CS, que sempre acompanha de perto também para auxiliar, sempre que a gente pode, né? Tentar o máximo possível para aderir a esse projeto. E o importante é começar com um foco específico, gente. Monitorar, ver o progresso e expandir conforme as necessidades forem surgindo, é o caminho mais eficiente para garantir o sucesso, né? Conclusão, então, com as ferramentas certas, vocês vão poder conseguir seguir o mesmo caminho que a CF, gente. Começa de forma estratégica, expande conforme as necessidades, né? E a plataforma está aqui para apoiar o crescimento de vocês em cada fase, com muita funcionalidade, sempre trazendo melhorias, inovações. E a gente acompanha de perto, a gente quer ver o crescimento de vocês para virar um case em algum webinar igual esse da CF, né, Elaine? Inclusive, você tem Isso algo mesmo. muito bom para a gente aí ajudar nessa estruturação toda, não é não? Sim, né? Gente, vocês crescem, a gente cresce junto, né? A gente É está aqui verdade. para a gente nos ajudarmos aí, né? É muito interessante, né? Parabéns aí, Vitória, parabéns pessoal da CF Moto, porque a próxima tela que vocês vão ver, a gente está chegando no fim do nosso webinar aí, gente, já estamos terminando. Eu trouxe minha última analogia, prometo. E aí, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui nessa manhã é porque a gente falou sobre muitas coisas, a gente esquece, né? Mas essa aqui eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Lembre-se que a sua universidade corporativa não é um Benjamin Button. Quem entende a referência, quem assistiu o filme aí, quem não assistiu, Maravilhosa. fica a dica aí já para o final de semana. Ou seja, né? É um pouco do que a Camila falou. A gente não nasce velho, a gente não nasce adulto, só o Benjamin Button, que é um caso de ficção científica. Então, não queira, gente, né, começar pelo fim. A gente nasce bebê, a gente aprende, se desenvolve, a gente vai crescendo. A CF Moto é um case de sucesso aí que mostra isso, né? Então, vá aos pouquinhos, ganhando experiência, ajustando a rota e conte conosco para dar os primeiros passos aí, se você precisar também. Inclusive, né? Acho que pode passar aí a próxima tela. Recentemente, nós lançamos um novo produto aí na área da Skill, que é o LMS com consultoria educacional. Então, a gente juntou aí, né, o melhor que a gente tem aí de LMS com o melhor que a gente tem de consultoria educacional, porque a gente percebeu uma dor dos nossos clientes, que é: quero implementar a universidade corporativa, quero autorar meus próprios treinamentos, mas eu não sei nem por onde começar, e como que eu faço com o engajamento, porque não adianta ter tudo lindo lá também e as pessoas não aderirem. Então, às vezes, tem empresas que precisam aí desse direcionamento, né? Dessa nossa ajuda mesmo, para estruturar, fazer um planejamento, um plano de ação, analisar o que você já tem de material
salariais, se você vai subir pelo LMS, se você vai adaptar para subir, como que a gente vai fazer toda a divulgação, esse endomarketing de aprendizagem. Então, a gente tem uma consultoria que te ajuda nesses primeiros passos. Pode passar. Ele é uma consultoria aí que tem 3 etapas, né? Vou passar rapidamente, mas depois vocês podem aí procurar mais informações também. Mas é o meu xodó, né? É uma consultoria que a gente tem feito. Inclusive, a Aboíça é uma das nossas clientes também dessa consultoria, né? Vamos começar com eles. E a gente tem aí, né, na primeira etapa, reunião de kickoff, a gente faz todo um diagnóstico, né, de fato para as necessidades de treinamento da sua empresa. A gente estrutura, então, um plano de ação para a gente conseguir implementar a sua universidade corporativa de forma estratégica. Na segunda etapa, a gente tem treinamento educacional, né? Então, se você vai fazer curadoria, se você vai autorar os seus treinamentos, você precisa ter pelo menos o básico ali de andragogia, de neurociência de aprendizagem, de ferramentas que você vai poder utilizar, designer instrucional, né? Designer educacional, como que você monta um treinamento que seja engajador, que seja interativo, que tenha aí, né, em mente todos esses princípios. E aí a gente faz uma mentoria com vocês, ou seja, a gente pega na mão mesmo e fala assim, vamos fazer um curso juntos? Vamos fazer esse onboarding junto? O que que tem que ter no onboarding? Como é que a gente vai organizar? Cadê as informações? Vamos montar material base. Então, a gente faz uma mentoria do início ao fim para a gente deixar um curso pronto, você passar essa experiência junto com a gente, acompanhado aí por um designer educacional. E aí você tem o seu primeiro curso pronto, conduzido junto com a gente. Você já ganha essa experiência para daí dar os primeiros passos, né? Para continuar autorando os seus treinamentos. E aí a terceira etapa, a gente faz o onboard, a gente faz o lançamento da sua plataforma junto com os seus colaboradores, que tem muito a ver com essa questão de engajamento, de mostrar para eles essa questão do lifelong learning, né? Hoje está cada vez maior isso, assim, né? Antigamente a gente fazia um monte de curso e ninguém nem sabia o quanto a gente estava se dedicando para se desenvolver profissionalmente. Hoje, com o LinkedIn, as pessoas querem, né? As pessoas querem os badges de expert, elas querem os certificados, porque isso dá visibilidade para elas. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira, nos lugares que eu passei, é que todos os treinamentos que me ofereceram, né, que eu participei, são parte da minha história. Essa Elaine que fala hoje para vocês aqui é a Elaine que participou de um curso com a Universidade da Finlândia, por exemplo, uma semana sobre projetos de aprendizagem, etc. E isso foi uma empresa que me proporcionou, que eu trabalhei. Mas esse conhecimento está aqui hoje comigo, né? Muito do que eu faço hoje é de tudo que eu nutri lá atrás. Então, conhecimento é uma coisa que vai com a gente por onde a gente andar, né? Então, todo investimento que você faz no seu colaborador, na sua empresa, né, você está fazendo no seu colaborador também. É o talento que você está retendo ali. E esse talento ele precisa entender que é uma oportunidade para ele, para a vida profissional dele, para crescimento dele. Então, tudo isso a gente fala nesse onboarding, a gente injeta ali adrenalina nele para que ele entenda assim, cara, eu quero fazer, eu quero me capacitar o máximo possível, porque se eu continuar nessa empresa vai ser muito bom, eu vou crescer, eu vou ser reconhecida, mas se eu sair também, tudo isso eu vou levar de bagagem, isso vai fazer com que eu seja um profissional diferenciado no mercado, né? Então, acho que essa abordagem, ela é ponto-chave para engajar o seu colaborador a querer, de fato, fazer aí os treinamentos, né? E aí depois a gente vem aí com a avaliação dos resultados, né? Então, depois que a gente já passou por todo o ciclo, a gente volta com vocês para ver, deu resultado, o engajamento está legal, para a gente olhar para esse cenário e aí a gente vê, né, se tem alguma necessidade de ajustes nessa rota ou se tem outras oportunidades que a gente pode ajudar vocês também. Então, esse é um dos serviços que a gente oferece aqui, né? Que é LMS junto com consultoria. Então, se você precisa desse serviço, né, para pegar na mão aí a gente fazer juntos, conte conosco, tá, gente? A gente está à disposição. É isso aí, pessoal. A Elaine mencionou, com a nossa consultoria educacional, a gente está aqui realmente para ajudar vocês a implementar essa universidade corporativa de forma eficiente e estratégica, né, Elaine? É começar Mesmo. do jeito certo, quando a gente começa do jeito certo, vocês conseguem dar continuidade para ter uma plataforma aí realmente muito boa, muito engajada, né? E a gente quer saber das novidades, Camila, para encerrar, então, qual que era a novidade? Afinal, revela para nós aí. Para quem ficou até o final, chegou a hora mais importante. Cadê? Todos os momentos foram importantes, mas esse, gente, é um momento muito especial de uma promoção muito boa que a gente preparou para vocês. Então, gente, atenção, que essa é uma oportunidade única para os 3 primeiros novos clientes que fecharem o Next conosco, tá? Para aqueles que decidirem hoje, então, a gente vai estar oferecendo um bônus exclusivo, que são 10 horas da nossa gestão operacional, sem nenhum custo adicional, tá?
gratuito, gente. Essas 10 horas representam um verdadeiro diferencial, tá? Principalmente para quem está começando com a plataforma, não tem uma equipe robusta para gerenciar tudo internamente, para criar. Mas o que que significa isso na prática, né, Camila? O que que é essa gestão operacional? É um serviço completo, gente. Uma pessoa do nosso time, né, interno, aqui da área de CS, ela vai operar a plataforma para você. Seja para gerenciar usuário, inserir conteúdo de curso, treinamento, configurar a prova, certificado, até mesmo criar categoria, aplicar identidade visual. Então, a gente vai fazer tudo para vocês. Vocês estão essas 10 horas de acompanhamento de mão na massa mesmo. A gente vai pegar a mãozinha de vocês e vai ajudar vocês a implementar essa plataforma. Agora é a hora, hein, gente? Então, tudo que vocês precisarem e muito mais, essas 10 horas vão ajudar vocês a focar no que realmente importa, sem se preocupar com o operacional. Então, a gente está aqui, a gente tem uma equipe dedicada e esse suporte, gente, vai fazer toda a diferença, eu tenho certeza. E antes que eu me esqueça, né, gente, não perca, tá? Para novos clientes, 3 novos clientes que estão aqui. Para quem já é nossos clientes, tá? Que tá mandando aqui só para novos clientes, para quem já é nossos clientes, a gente fez uma coisa muito boa para vocês também. Vocês vão estar recebendo a nossa comunicação direta, tá? Nossos clientes também vão ter opções muito boas, mas essa exclusiva aqui que eu tô mostrando vão ser para os novos, tá? Mas os clientes atuais podem esperar que a gente vai Aguarde, entrar em Mariana, contato com aguarde. vocês. Aguardem, Mariana, aguarde, Mari. Tá? E, gente, antes que eu me esqueça, para todos vocês que participaram, né, estiveram aqui conosco, terão o direito a emitir um certificado de participação. Olha o reconhecimento aí para vocês, né? Que a gente falou. Então, Quero ver gente, todo mundo postando no LinkedIn e marcando a gente, hein? quero ver, tá? Marquem a gente, contem o que vocês acharam. A gente vai gostar muito de saber a opinião de vocês, se foi válido ou não, se vocês vão conseguir de fato aplicar alguma coisa no dia a dia de vocês, tá? Tem que Então, clicar no link, tá, pessoal? Tá no isso, chat ali o link com o Forms para você poder gerar o seu certificado, tá? Então isso não deixa de mesmo, clicar tá? ali no link para garantir o seu. Clica aqui no link, tá, gente? E não percam a chance dessa oportunidade. Se você tem alguma dúvida, quer aproveitar essa promoção, já entre em contato com a gente logo após aqui acabar o webinar, se preferir, agendar uma reunião, né? Eu tô aqui super à disposição, demonstrar a plataforma, tirar as dúvidas de vocês, tá? Contem com a gente. Agradeço muito por todos que ficaram aqui até o final conosco, né? Com vocês, bem, sempre vale a pena ficar até o final, né, Lene? Isso mesmo, Sempre é gente. A uma gente coisa agradece boa. demais a participação de vocês. Foi muito legal nessa 1h30, 1h45 aí, né? Que Olha, vocês ficaram 40. conectados até o final com a gente. Estamos à disposição, né? Nosso LinkedIn tá aí no chat também. Nos sigam lá no LinkedIn. A gente posta bastante conteúdo bacana e vamos trocar, vamos nos conectar e trocar mais ideias. Inclusive, se você tiver ideias aí de temas, né? E dores que você tenha, que a gente possa estar aqui em outros eventos com vocês, coloquem lá, mandem pra gente. A gente está super à disposição. Obrigada mais uma vez pela confiança, né, de terem ficado com a gente e até a próxima, então. Obrigada, Camila. Foi Obrigada, ótimo. Elaine. Sempre muito bom participar do webinar com você, viu? Obrigada, pessoal. Contem Valeu, conosco. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.